Tem se tornado cada vez mais comum programas de televisão sensacionalistas invadirem lojas, filmando funcionários e os fazendo passar pelas mais diversas humilhações para exigir que eles façam coisas que a lei não as obriga a fazer. As situações mais comuns que nós vemos é a exigência da troca ou devolução do dinheiro com produto com defeito. E muitas vezes essas práticas são feitas através das famosas carteiradas e até mesmo ameaças de chamar a polícia para prender aquele funcionário que não quer devolver o dinheiro da pessoa. Você sabe se essa prática é correta? É muito importante que você assista a esse vídeo até o final, porque eu vou explicar exatamente o que a lei diz e a partir daí você vai entender que esses repórteres justiceiros não fazem nada além de distorcer o que a lei diz em nome da audiência e com isso eles fazem as pessoas acreditarem no que elas falam e as pessoas acabam passando muita vergonha por conta disso. Olá, eu sou Ana Carolina Com e seja bem-vindo ao canal Não Me Enganem. A cada dia que passa, a televisão é inundada de repórteres sensacionalistas travestidos de justiceiros que agem em defesa do consumidor. Só que, na verdade, o que eles querem mesmo é índice de audiência. Ocorre que a maioria das exigências feitas por esses repórteres contraria expressamente o Código de Defesa do Consumidor, que é lido de uma maneira totalmente distorcida exatamente para favorecer a reportagem. Porém, como eles entram com câmeras ligadas, eles acabam muitas vezes forçando o lojista a fazer o que ele não tem a obrigação de fazer, porque o lojista fica com medo de sujar o nome da loja dele. O pior de tudo é que a grande maioria do público compra essas histórias como verdadeiras e passam a se auto-intitularem justiceiros também e começam a fazer as mesmas coisas dentro dos estabelecimentos em que eles acham que tem razão quando não tem. E antes de alguém querer sair por aí xingando advogado e juiz, dizendo que não agem a favor do consumidor, uma informação muito importante para vocês é o seguinte: juiz e advogado não fazem lei. Quem faz a lei é o poder legislativo. O juiz só vai lá e aplica aquilo que está na lei. Então, antes de você xingar essas pessoas, você aprende que você tem que xingar as pessoas certas. Você cobra do seu deputado com que mude a lei caso você não concorde com ela, você pode cobrar dele. Pode fazer uma pressão para ele mudar aquilo que uma coletividade não concorda. E é importante também que você cobre isso daquele deputado que realmente luta pelo povo e não cobrar apenas daqueles que só conseguem as coisas através de carteirada, porque isso é muito feio, isso é até contra a lei. Uma coisa importante a ser dita também é o seguinte: quando a pessoa não concorda com a lei não deixa de existir por conta disso. Ela continua existindo e a pessoa concordando ou não tem a obrigação de seguir. Você acha que a loja é obrigada a trocar produto com defeito? Vejamos o que diz o Código de Defesa do Consumidor. O artigo 13 diz que o comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados. Quando o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador e quando não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Acontece que o que é dito nessas reportagens começa a ser distorcido a partir daí, porque eles só leem a parte onde diz que o comerciante é responsável e eles acabam omitindo os casos em que o comerciante é responsável, que não são todos, como o próprio artigo diz, que é somente quando o fabricante não pode ser identificado. Ou, por exemplo, no supermercado, um produto que tenha que ser armazenado na geladeira, o dono do supermercado vai lá e armazena fora. Aí, nesse caso, ele é responsável sim, porque foi ele que armazenou errado. A culpa não vai ser do fabricante. Na verdade, a reparação dos danos ou até mesmo a devolução do dinheiro, em
regra não é do comerciante. E isso está escrito no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 12 diz o seguinte: o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização. Vocês repararam que o artigo 12 não fala nada a respeito do comerciante? E o que acontece no caso? O artigo 12 e o artigo 13 devem ser interpretados em conjunto. Ninguém pode pegar somente um trechinho ali, uma frase de um artigo, como se aquilo ali fosse uma verdade absoluta, porque não é. Se a pessoa quer agir corretamente dentro da lei, ela tem que ler tudo o que está escrito ali e não somente a parte que lhe convém para fazer sensacionalismo. Agora, e se o seu produto está na garantia e dá defeito? O comerciante tem que te dar o dinheiro de volta? A resposta para isso é não, porque de acordo com o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, quando você compra um produto e ele apresenta defeito, o fabricante e não o vendedor possui 30 dias para consertar esse produto. Se por acaso passarem os 30 dias e o defeito não for consertado, aí sim o consumidor tem o direito, à sua escolha, tá? Quem escolhe é o consumidor, de trocar o produto quebrado por um novo, receber o dinheiro de volta corrigido ou ficar com aquele produto quebrado e ter o valor da peça quebrada abatido, tá? E quem tem que fazer isso é o fabricante, não é o vendedor, não é a loja. E o direito de arrependimento, você sabe o que realmente significa? Esse é mais um dos artigos que é completamente distorcido por esses justiceiros da televisão, porque de acordo com o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, o direito de arrependimento só é válido para compras feitas fora do estabelecimento. Isso é o quê? Quando você compra pela internet, por exemplo. Esse direito também vale quando você compra pela internet e retira lá na loja. Porque nesse caso, o que o artigo diz é sobre o local de compra e não o local de retirada. Tá? Então, se você comprou pela internet e ficou de buscar na loja, você tem sim esses 7 dias de direito de arrependimento. Portanto, se você comprou na loja física, não existe essa de direito de arrependimento, a não ser que a loja faça essa cortesia e te dê por escrito alguma coisa dizendo que caso você não goste do produto, você possui lá o número X de dias para trocar por outra coisa. Agora, ele não é obrigado a te dar o dinheiro de volta. Isso daí também será uma cortesia. Geralmente o que eles fazem é trocar o produto que você não gostou por outro. Dinheiro de volta é muito difícil alguém oferecer por cortesia, tá? E eles não têm obrigação. Aí, caso você tenha algum problema que esteja enquadrado nesse caso, sem distorção, você pega todos os seus documentos, tudo aquilo que comprova que você levou na assistência técnica, que o fabricante não consertou em 30 dias, que ele não te devolveu o dinheiro, você procura um advogado que ele vai resolver isso para você, tá? Porque na verdade é o advogado que tem formação para ajudar as pessoas a resolverem os conflitos. E caso você tenha comprado algum produto no exterior e não esteja conseguindo exercer o seu direito de garantia aqui no Brasil, assiste esse vídeo que eu vou deixar aqui na tela final. Até a próxima!